O tema da minha mensagem hoje é a influência cristã na política. Eu sei que talvez seja um assunto que você pense que não tem nada a ver com a igreja, eu vou mostrar para você que tem tudo a ver. Nós, como cristãos, devemos lembrar que devemos aprender tudo aquilo que a Bíblia ensina. E devemos aprender, sim, a nos posicionar diante de todos os assuntos. E política, hoje em dia, no Brasil, principalmente, vivemos um país imerso em política. E até hora de almoço, de peão, eles estão falando o quê? É política. Então, eu só vou dar os conceitos aqui para mostrar para você como que a fé cristã, ao longo da história, sempre influenciou países, nações, onde ela passou. Ela fez a diferença por conta de se postar politicamente correto. Vamos lá então, Daniel capítulo 6, versículo 1, diz assim: Pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino. Eram como se fossem 120 prefeitos. E acima deles, 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta do que o rei, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel que destacou entre os superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava em nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiram encontrar motivo algum, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nele, nem na fala dele. Esses homens disseram: nunca encontramos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então, os presidentes e os sátrapas foram junto ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive para sempre. E aí começa a história, eu vou explicar para vocês. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Então, olha para cá. Eu sei que às vezes nós costumamos ouvir o seguinte adágio popular, dizendo assim: pastor não deve falar sobre política, pastor tem que pregar o evangelho. Mas a pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte: a Bíblia fala sobre esse assunto? E se fala, como ela aborda este tema? Já ouviu também, né? Política e religião não se discute. Por conta disso o inferno está cheio, por não se discutir religião. Em contrapartida, nações têm se transformado em um caos, por conta de pessoas não se interessarem por política. É tão sério que eu sei que é um extremo, algo absurdo, mas tudo começou lá atrás, né? As pessoas vão perdendo as liberdades aos poucos. Então chegamos ao cúmulo, eu li ontem essa notícia. Na Coreia do Norte, os moradores estão proibidos por 11 dias de sorrir. Não pode. 11 dias sem expressar qualquer afeição de felicidade, devido ao aniversário de morte do ex-ditador e tal, e várias outras coisas. Eu sei que isso aqui, a gente dá risada de ouvir uma notícia dessa, mas tudo isso começou lá atrás. Tudo isso começou lá atrás. Então, a igreja deve ensinar sobre todos os assuntos. É isso que Paulo vai dizer, por exemplo, a Timóteo. Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E quando ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e toda a escritura é útil, eu e você também devemos saber o que a escritura fala a respeito desses assuntos. Por exemplo, nós estamos aí há um ano, mais ou menos, das eleições majoritárias do ano que vem. Com base no que você vota? Com base no que você escolhe um candidato? Com base em quais princípios nós acreditamos que a escritura deve ser a base para mim e para você, não apenas em relação ao casamento, à criação dos filhos, em relação a viver numa sociedade, em relação até a votar. Nós, pastores, fomos chamados para dar direção política para a igreja também, o que é muito diferente de dar uma direção partidária. Isso é diferente. Uma coisa é eu ensinar princípios bíblicos a respeito de política, explicar para você qual que é a finalidade de um governo. Você sabia que, segundo a Escritura, a grande função do governo é apenas elogiar aquele que faz o bem e punir aquele que faz o mal? Não tem MEC, não tem Ministério da Educação, não tem Ministério da Saúde, não tem nada dessas coisas. Um governo mais bíblico possível, o certo seria construir apenas cadeias para punir aquele que faz o mal. Ponto. Então, com base nisso, nós já podemos ter uma noção. Aquelas pessoas que sempre prometem as coisas. Olha, nós vamos dar saúde, felicidade, educação.
Corre desses governos, porque o que a Bíblia ensina é o que chamamos de Estado mínimo. Ou seja, quanto menos o governo colocar a mão naquilo que é nosso, mais próximo da Bíblia ele está. Então, talvez você também já ouviu o seguinte, né? Olha, eu não gosto de política. Talvez você já disse isso. Só que você não deve se esquecer de que aqueles que não gostam de política serão governados por aqueles que gostam. Não tem como fugir. Estamos inseridos no meio onde somos governados, então eu e você precisamos aprender a deixar de ser massa de manobra na mão de político safado. Por quê? Um governo corrupto, ele traz pobreza e ele também atrapalha até a expansão do evangelho. É tão certo que põe-lhe Provérbios. Provérbios, capítulo 29, olha o que vai dizer. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Engraçado, né? Não parece que foi escrito ontem? Quando o governo cobra imposto demais, nós temos uma taxa de 44% em média de imposto, pagos no produto. A Escritura diz que a nação acaba na desgraça. E com base nisso eu quero passar alguns princípios. Põe ali o primeiro, por favor, calma. O primeiro princípio é o seguinte: nós cremos no reino dos céus, mas queremos ser uma bênção na terra. É óbvio que o nosso reino é o reino dos céus. Quando quiseram fazer de Jesus Cristo rei, o que ele disse? Meu reino não é aqui desse mundo. Não é aqui que eu vim reinar. Depois, a Escritura vai dizer que nenhum dos apóstolos se enveredaram por caminhos políticos. Nenhum deles. Todavia, a maior obra social que a igreja pode fazer é a pregação do Evangelho. Por quê? Através da pregação do Evangelho, as vidas são transformadas. Fala se não é verdade. É só você olhar para a sua vida. Olha o que a gente tem aqui na igreja. Só aqui, nós temos eis tudo que você imagina. E por que você não é mais aquilo que você era? Porque um dia a graça de Deus, mediante o Espírito Santo, te alcançou e te fez sair daquela vida mundana, pervertida, para que você pudesse estar aqui se esforçando para ser um ser humano a cada dia melhor. Então a maior obra social que a igreja pode fazer é espiritual e é a pregação do Evangelho. Por esse motivo você não vê os apóstolos sendo políticos e nenhum pastor deve ser. Nenhum. Se você viu um candidato, pastor fulano das contas, corre dele. Ele não sabe o que ele quer da vida. Todavia, a Escritura não diz que os irmãos não podem ser políticos. Que não deve haver na congregação pessoas que se envolvam, de fato, com grêmios, com agremiações, vereadores, seja legislativo, né, deputado federal, deputado estadual, ou até mesmo os cargos executivos, governador, presidente, prefeito. A Escritura diz que o pastor não pode. Todavia, é de suma importância que na igreja tem essas pessoas. Eu não estou aqui estimulando você a ser vereador. Isso nós queremos em vocação também. Mas é muito melhor que se tenha. Um exemplo disso é Daniel. Daniel era político. José do Egito era político. William Wilberforce, político. Nós vemos grandes homens de Deus que foram por esse caminho. Sabe por quê? Jeremias vai dizer assim: o povo está sendo escravizado na Babilônia. 70 anos o povo ficaria ali, era a profecia. Então, olha o que Jeremias diz para ele. Diz assim para o povo: olha, vocês estão aí, vocês são escravos, só que 70 anos é o prazo, depois vocês vão voltar para a terra de vocês. Mas ainda assim ele diz assim: criem seus filhos, criem, cuidem do pomar e procurem a paz da cidade. Filhos, família, produzam, façam famílias. Cuidem do pomar, trabalhem duro e procurem a paz da cidade. E como que nós procuramos a paz da cidade, a não ser que nós estejamos envolvidos nessas coisas? Reparou aqui Daniel? 123 políticos, o único honesto. Mas havia um servo de Deus ali no meio. Em relação à nossa vida é a mesma coisa. Nós sabemos que o nosso reino não é aqui desse mundo. O nosso reino é celestial. Todavia, nós devemos nos esforçar o máximo para termos paz. Ou você gosta de pagar 6 e cacetada em gasolina? Hã? Pagar imposto no produto, essa inflação de mais de 10%, tudo isso por conta de política.
A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre esse assunto. Quase todos os eventos que você lê no livro de Daniel, meus queridos, tem a ver com política. Basta que você leia o livro. Você vai ver, por exemplo, aquele episódio da fornalha, lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego lançados na fornalha. Sabe por quê? Simplesmente porque o STF obrigou o povo a se vacinar. Perdão, né? Não acho que eu estou com a cabeça, gente. Simplesmente porque o rei fez uma estátua e obrigou o povo a adorar. Né? Paralelo aí. Por conta de algo político. O rei fez uma estátua e disse, quem não adorar aqui vai morrer. Não é quase isso que a gente vê, por exemplo, em relação à vacina? Você não pode nem comer mais. Não vai vacinar? Você não vai nem entrar no supermercado. Acho que eu via nos Estados Unidos, não sei se é Estados Unidos que o país que era, no supermercado tinha um lado que era por vacinado, um lado por não vacinado. Estão separando a gente agora, igual cachorrinho, né? Um na grade de cá e um na grade de lá. O livro de Daniel é exatamente isso que acontece. O episódio da Cova dos Leões, a mesma coisa. O povo foi proibido de orar. E aqueles que orassem seriam jogados na cova. Você reparou que há alguns meses fizeram a mesma coisa conosco em relação ao culto público? Fomos proibidos de cultuar. Olha o paralelo aqui com o livro de Daniel. É a mesma coisa. Então é de suma importância que nós venhamos a nos inteirar a respeito desses assuntos. Você vê Elias, a Escritura vai dizer que Elias desafiou o rei. Moisés fugiu de Faraó, né? Faraó perseguindo. Eu não consigo fazer piada com esse povo. Faraó, petista de carteirinha, esquerdista lá, e perseguindo o povo. Tudo por conta de política. Ah, pastor, mas você quer mais exemplo ainda do que isso aqui? Além desses, nós temos 2 livros de reis. 2. Temos um livro de juízes. A Escritura fala constantemente desse assunto. Além do mais, Romanos capítulo 13, ali do versículo 1 até o versículo 7, você vai ver Paulo ensinando como eu e você devemos lidar diretamente com o governo civil. Lembra quando ele começa falando sobre a autoridade? Na autoridade que não proceda de Deus. Então ele começa a explicar para mim e para você. Além dos livros proféticos que estão cheios de condenações dos homens de Deus aos governantes. Segundo princípio, ensinar princípios bíblicos de política é diferente de apoiar políticos. Como eu disse, a igreja deve ensinar esses princípios. O que a Escritura diz a respeito de um governo justo e correto. Todavia, isso é muito diferente de você me ver trazer um vereador aqui. Irmãos, esse vereador é uma bênção para a nossa cidade. Irmãos, guardem isso. O dia que você me vê fazendo isso, foge daqui. Por quê? Na maioria das vezes, há uma troca de favores. Não estou dizendo todas, né? Claro que não. Não estou dizendo que nós não vamos receber. Por exemplo, vem um vereador, já veio aqui nosso culto, na verdade veio para me xingar, né? Porque a gente estava aberto na pandemia. Mas Mas vem um vereador ou prefeito, quer vir à nossa igreja, vai ser bem recebido, como todos são bem recebidos. Honraremos, porque a Bíblia diz que a quem honra, honra, com certeza. Mas é totalmente diferente você trazer aqui, irmãos, olha, fulano tem lutado tanto pela nossa cidade, a eleição está próxima, o número dele, 13666. Isso você não vai ver. É o demônio mesmo, né, esse número. É diferente. Ensinar princípios de política e apoiar políticos. Sabe por quê? Como eu falei, na maioria das vezes tem esse troca aí, né? Olha, ele traz o vereador aqui, o povo vota no vereador, no prefeito, e está lá, daí do nada. A prefeitura cede um terreno para a nossa igreja. Que bênção! O filho do pastor arruma um emprego numa secretaria lá da prefeitura. Então, pastor, mas isso não é bom? Óbvio que não. Desde que não seja por mérito, é errado. E por que é errado? Porque poderia ser o seu filho e não o meu. Porque você sabe, né? Esses candidatos a eles, olha, eu arrumo um emprego quase que para a sua família inteira, se você conseguir votos para mim. Então não devemos fazer esse tipo de barganha. É por isso que a nossa igreja, ela nunca terá um candidato oficial. Em que sentido? Não estou dizendo, vamos colocar algum irmão aqui que queira se candidatar. É óbvio, né? Nós ali conversaremos, falaremos para os irmãos, mas jamais teremos aquele candidato, ó, esse aqui é o fulano candidato a prefeito, irmão da nossa igreja, há 5 anos com a gente. Por que não faremos isso? E se ele cair numa lava-jato da vida aí? Não podemos.
eu tenho que continuar com liberdade para elogiar quando faz aquilo que é correto e principalmente para criticar quando faz algo que é errado. Era exatamente esse o trabalho dos homens de Deus, dos profetas, dos servos do Senhor. Eles aconselhavam os reis e principalmente criticavam quando estavam errados. E você vê na Escritura vários homens de Deus que foram políticos. Daniel, eu dei o exemplo dele. José do Egito foi governador. Então, esse papinho de que, olha, fulano entrou para a política. Com Deus. Olha para cá, por favor. Então, esse papinho de que, o fulano entrou para a política, ele está mal intencionado. Cuidado, nem sempre, nem sempre. Às vezes é alguém honesto que quer fazer aquilo que é correto. Pastor, mas os políticos irão desviar da fé. Quem disse? Tem a possibilidade? Óbvio que tem. As tentações são grandes, enormes. Tinha uma irmã que eu conheci, que ela foi vereadora, e ela dizendo que era tipo assim, né, assumia o mandato, acho que dia 2 de janeiro, e 3 dias antes já ligaram para ela, olha, no primeiro dia de trabalho vai ter uma votação, você vota sim. Ela, mas calma aí, eu nem sei que projeto é. Não, mas vota sim, porque a gente já fechou. Eu não teve nem opção de escolher. Vai ser tentado? O irmão aqui ontem me dizia, né, pastor, já fui até de sindicato. É uma roubalheira absurda. Vai ser tentado? Óbvio que vai. Mas ainda assim é possível que eu e você venhamos a nos manter honestos. Sabe por quê? A mesma escritura que fala de Paulo, o apóstolo, de Pedro, o homem de Deus, fala de Daniel, que no meio de 123 políticos, ele foi o único que permaneceu fiel. Então, óbvio que tem essa possibilidade. Terceiro, põe ele, por favor. Terceiro, servos de Deus aconselharam e condenaram políticos. Foi o que José fez em relação ao rei do Egito. Olha, rei, nessa época aqui de vacas magras, poupe. Esse é um conselho óbvio para todos nós, né? Poupe para quê? Vindo a dificuldade, né? Na fartura a gente recolhe e poupa. Para quê? Vindo a dificuldade, nós temos algum recurso. Foi exatamente o que José do Egito fez em relação ao rei. Ele aconselhou de forma econômica. Nós vemos Natã aconselhando o rei Davi, dizendo, olha, rei, faz assim ou faz assado. Daniel, aqui no livro dele, ele aconselha Belsazar. Essa é a grande função do homem de Deus, do pastor. Hoje em dia também, simplesmente aconselhar. E principalmente, quando erra, mostrar o erro. Dizer, olha, isso aqui que o governante fez errado, não siga. A Bíblia, ela tem sim muito a ensinar para mim e para você a respeito disso. Sabe por quê? Olha que interessante. Josué estava governando o povo. E então ele vai para a guerra. Sabe qual foi o conselho de Deus para ele? Josué, medita na lei do Senhor de dia e de noite. E ele estava para ir para a guerra, mas Deus disse, medita na palavra do Senhor. É daí que vai surgir todas as ordens necessárias para que você possa prosperar na batalha. O Salmo 2, versículo 10, o salmista diz assim, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Reis, sejam prudentes. Os homens de Deus constantemente diziam isso. Não siga esse caminho, fulano vereador. Prefeito, não faça esse tipo de burrada. E quando eles enveredavam para o caminho errado, eles sim repreendiam de forma severa. É claro que nós cremos hoje em dia num Estado laico. O que é o Estado laico? É onde não há uma religião predominante, uma religião oficial, assim como via os anglicanos na Inglaterra. Eu não acredito que deve ser dessa forma, nem mesmo em relação ao cristianismo. Não devemos impor o cristianismo. Devemos deixar que todas as fés se professem, preguem, e as pessoas decidam por aquilo que elas acham melhor. É assim que funciona, nada por imposição. Nós acreditamos no Estado laico, todavia, o Estado laico é muito diferente de um Estado ateu. Porque o que nós vivemos no Brasil hoje é justamente isso, um Estado ateu. Onde para você ser um político, um governante, ou ter algum cargo de relevância, você não pode crer em Deus, porque eles vão dizer que as suas decisões serão baseadas na Bíblia. Esse último ministro do STF, né, que assumiu, é um exemplo disso. Pastor presbiteriano, mas foi uma demora para conseguir colocá-lo lá. Por quê? Mas lá ele vai pregar a Bíblia? Ele vai tomar decisões com base no quê? Na Constituição ou com base naquilo que o livro, gibizinho dele, acredita?
Olha o problema que se teve. Como eu falei, os ateus, eles dizem assim para nós, né? Um prefeito não pode ser político, por quê? Porque ele vai tomar decisões com base naquilo que Jesus disse. Mas é interessante, eles tomam decisões com base no que Marx disse, comunista, no que Platão disse, no que Sócrates disse, e nós não podemos tomar decisões com base naquilo que nós acreditamos que é moralmente correto, que provém da Escritura. Em uma sociedade livre, nós temos o direito de expressar nossa opinião, seja ela baseada num viés religioso ou em qualquer outro. E é justamente isso que nós devemos observar nas pessoas. Liberalismo em relação a você pensar o que você pode pensar, o que você queira pensar, e agir da forma como você acha melhor. Nada de impor as coisas. Para você ver como que esse é um assunto importante. Pense bem. Muitas vezes, pastores, eles não podem nem participar de debates públicos pelo simples fato de ser pastor. Eu constantemente, às vezes, faço alguma postagem na internet e recentemente eu participei daquele programa da GNT, Quebrando Tabu, que chama Mude-me Ideia. Me chamaram para gravar esse quadro e é só esquerdista lá. Eu lembro que eu fui em São Paulo, meu filho foi comigo, é só adesivinho Marielle vive para tudo que é lado. O negócio é doido. Estávamos em terreno inimigo, de fato. Me trataram super bem, nada contra. Então, quando o programa que eu gravei foi lá para a página deles, né? Muitos dos comentários que tinham era o seguinte: eles viam todo o meu argumento histórico, eu não citei nem a Bíblia, histórico, citei a respeito da escravidão, né? O tema que eles passaram para mim foi racismo contra brancos. E eu tinha que provar para eles que existia também racismo contra brancos. Então, eu fui dando fatos, prints de Twitter e um monte de coisa. E sabe qual que era a argumentação de muitos? Pastor? Pastor vai falar alguma coisa? Eles já me desqualificavam simplesmente por ser pastor. Então, essas pessoas são aquelas que às vezes leem a Bíblia e acham lindo Elias falando contra Acabe, João Batista repreendendo Herodes, mas quando sou eu, daí não pode. Não, você não pode falar nada. Nós precisamos de homens de Deus corajosos nas igrejas, homens de Deus que seja como John Knox, da Escócia, onde a rainha da Inglaterra dizia que ela tinha mais medo da oração deste homem do que 10 mil canhões apontados para ela. Então, uma verdade importante que você devemos lembrar é a seguinte: muitos pastores não falam hoje sobre esse assunto, primeiro por ignorância. Não sabem, como eu expliquei semanas atrás, né? Ignorância é quando você não sabe algo a respeito de um assunto. E muitos não falam por ignorância. Outros, todavia, não falam por covardia, medo. Porque, meu irmão, se tem um assunto que as pessoas caem matando em cima, é quando você entra aqui, neste terreno. E as maiores ameaças que eu já recebi até hoje. Ameaça de morte, várias. Várias. Apesar que o pessoal, é tudo valentão na rede social, né? Eu tiro sarro demais. Eu gosto de igreja, pastor, vem então, quero ver. Deu chão pro pau. Por dentro eu fico com medo, né? Mas eu sei que não vem. Eles não veem nada, né? Mas até minha esposa, conseguiram achar as redes sociais dela, ameaçaram ela, um monte de coisa, postaram foto dela, como pessoa triste, né? Muitos têm medo de falar sobre esses assuntos, por quê? Porque é um assunto que não é palatável a muitos ouvidos. Pessoas vão embora da igreja, pessoas ficam com raiva, pessoas querem de fato fazer o mal para você. Só que eu e você não devemos jamais esquecer que a igreja é a luz do mundo. Não é a luz da igreja. Querido, sermos luz aqui, onde só tem luz, é fácil. Por isso que o pastor ele precisa ser sábio o suficiente para ensinar segundo a Escritura sobre esse tema. Porque não adianta, imagina o seguinte, eu vou falar sobre filhos, você está com um filho pequeno lá e a pregação é sobre filho. E eu falo assim para você, olha, você precisa aprender a cuidar bem de seu filho. Tá bom, pastor. E como? Eu não falo mais nada, eu só falo isso, cuide bem. Mas não explico como cuidar bem. Diante da política é isso que muitos pastores fazem. Eles dizem assim, olha, chegando a eleição, votem consciente. E acaba. Como é votar consciente? Eles acabam que não explicam. E quarto e último princípio para encerrar, a influência cristã na história do mundo secular. Não vou falar nem da igreja, principalmente do mundo secular. No livro de Daniel, nós vemos que é enorme
a influência de Daniel e dos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, no meio do povo ímpio. No meio do povo ímpio, porque as pessoas olhavam aqueles 3 jovens indo para a fornalha, sem medo da morte. E aquilo era um testemunho para aquelas pessoas. As pessoas olhavam Daniel sendo proibido de orar, subindo para o seu quarto, abrindo a janela e fazendo questão de orar de forma pública. Para quê? Para que eles soubessem, eu vou orar ao meu Deus. A minha e a sua fé influenciou todos os cantos desse planeta. Todos. Se você estudar apenas um pouco de história, você vai ver que o cristianismo, por onde ele passou, ele trouxe benefícios. O exemplo disso foi o Império Romano. O historiador Alvin Schmidt, ele diz assim, ele destaca que a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo foram os principais responsáveis pela criação da lei contra o infanticídio, a fé cristã, contra o abandono de crianças e contra o aborto. Já assistiu aquele filme 300? Tem muito da história do Império ali, né, dos espartanos, Império Romano. E aquilo que eles faziam, literalmente acontecia. Nascia uma criança com um defeito, algum problema genético, físico. O que eles faziam? Eles abandonavam no relento para que morresse. Abandonavam. Quando essas coisas começaram a ter fim? Quando a fé cristã começou a entrar nesses lugares. Wayne Grudem vai dizer que, além disso, ele vai falar que os gladiadores que tinham o costume de marcar os criminosos com ferro, eles deixaram essa prática por conta de ouvir a mensagem cristã. A influência que a minha e a sua fé tem em todo mundo é algo absurdo que você não vê em lugar nenhum. Como eu estava citando para você, William Wilberforce foi um grande servo do Senhor que durante um período na sua vida ele teve dúvida se ele seria pastor ou se ele seria político. Teve essa dúvida. E então ele orando, pedindo direção a Deus, ele seguiu pelo caminho da política. William Wilberforce foi um dos responsáveis pelo fim da escravidão. Quem? Um cristão. Qual a base que ele tinha para isso? Gálatas capítulo 3, põe ele, por favor. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Com base nesses princípios cristãos, o William Wilberforce viu os negros sendo escravizados e disse, isso não é justo. Eles têm o mesmo sangue que nós. Eles têm o mesmo valor que nós, e então ele vai à batalha por conta daquilo. Martin Luther King Jr., a mesma coisa. Ele lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Era um pastor batista. Na época de Martin Luther King Jr., haviam banheiros para brancos e para negros. Haviam lugares no ônibus para branco e para negro. Se você fosse negro e entrasse no ônibus e sentasse e de repente chegasse um branco, você tinha a obrigação de se levantar. Por quê? Chegou o branco. E então, o pastor batista e negro, Martin Luther King Jr. vê aquilo e por conta de sua fé, ele faz o quê? Ele luta por conta daquelas coisas. Além do mais, os maiores documentos históricos têm influência cristã. Carta Magna da Inglaterra, pesquisa no Google para você ver. A influência cristã, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a base dela vem da Escritura. E a Constituição Americana, a Lei Áurea dos Estados Unidos. Você vê versículos quase que inteiros escritos ali. Esses 3 grandes documentos, influenciados diretamente pela minha e pela sua fé. Daniel Elazar, ele diz assim, a estrada para a democracia moderna começou com a reforma protestante. Ou seja, aquela reforma que começou com Martinho Lutero, antes dele, claro, também, né? Mas conta-se aí, 1517, Martinho Lutero. Aquela reforma, ela não teve um boom apenas na igreja, mas em toda a civilização. A formação da maior nação do mundo é um exemplo. Os Estados Unidos foram formados por cristãos, protestantes, calvinistas, gosto de enfatizar, cristãos, protestantes, calvinistas, que saíram da Inglaterra querendo liberdade de culto e então subiram
rumo à Nova América para que eles pudessem adorar ao seu Deus. Então, através destes homens que professavam a mesma fé que eu e você professamos hoje, em 2021, ali se deu início à maior nação de todos os tempos. Hoje em dia, claro, né, os Estados Unidos tem esquerdado a cada dia mais, infelizmente. Mas a formação dos Estados Unidos é cristã. Em oposição, o que nós vemos? Nações que adoram Karl Marx, que eles querem a todo custo extirpar a religião. Para quê? Para que assim eles possam viver ao seu bel prazer. Eu acho que eu coloquei ali um pedacinho da Declaração de Independência Americana. Ela diz assim: consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, sendo conferidos pelo seu Criador certos direitos inalienáveis. Isso aqui é apenas uma transcrição da Constituição Americana. Todos os homens são criados iguais. Iguais. E isso, sendo-lhes conferido pelo seu Criador certos direitos inalienáveis. Você vê a Constituição Americana falando sobre a divina providência, e providência ele com P maiúsculo, se referindo a Deus. Por quê? A fé cristã moldou o Ocidente e influenciou por onde ela passou. Em oposição a isso, como eu disse, Karl Marx, ele dizia assim: a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga que a pessoa, né, usa. E Karl Marx dizia que o progresso de uma sociedade se daria quando a religião fosse de fato eliminada. Quando a religião fosse eliminada, as pessoas seriam libertas. Repare, nós temos países como Cuba. Cuba é uma miséria. As pessoas morrem tentando atravessar para os Estados Unidos. País capitalista, fundado por cristãos. Você não vê o contrário. Você já viu algum americano pegando um bote e fugindo para Cuba, dizendo, eu quero ir para Havana? Você não vê. Você vê o contrário. Por quê? Liberdade. Eu e você, nós não podemos ser massa de manobra na mão de políticos, na mão de pessoas que nos enganam. Por isso é de suma importância que eu e você venhamos a nos inteirar de todos esses assuntos. Você não pode, meu querido, ser preguiçoso, ser preguiçosa, porque se nós temos preguiça de estudar sobre esses tipos de assuntos que às vezes não são tão gostosos, é verdade. Mas se nós temos preguiça para estudar a respeito desses assuntos, sabe o que vai acontecer? Nós seremos obrigados a confiar na opinião do outro. E a opinião do outro, às vezes, vem num tom de voz meigo e acaba nos enganando. Amanhã, se Deus quiser, se der tempo do meu filho terminar de editar, vai ter um vídeo lá no meu canal, lá, Por que não votarei em Sérgio Moro? Ouve lá para você ver, assiste, melhor dizendo. Vou mostrar para você como que, às vezes, pessoas com linguajar manso, com uma retórica, às vezes não muito boa, mas às vezes com uma aparência de piedade, pode enganar muitos de nós. Então é de suma importância que eu e você venhamos a lembrar o conselho de Paulo a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e toda a Escritura é útil para o ensino em relação a esse assunto também. Amém, meus irmãos?